Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Cortex. Eu sou o professor Alan Felipe, sou doutor em Neurociência e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP. Estou gravando essa aula experimental do curso Cortex para apresentar para vocês um pouco sobre a dinâmica do curso. Quem quiser saber mais informações, basta acessar o site alanfelipe.com. Tá? Tem todas as informações para vocês entenderem melhor como funciona o curso, a duração, os valores e assim por diante, tá? Além do material que vocês vão receber. Eu vou compartilhar aqui o material do curso Cortex. Às vezes eu vou aparecer aqui no cantinho, mas na grande maioria eu vou desaparecer para que a gente possa focar no material. Bom, eu trouxe essa charge para estimular o córtex de vocês. O rapaz pergunta: você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? O outro responde: não, eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Turminho, a inteligência natural é a inteligência humana. A gente precisa exercitar, estimular, trabalhar, sublimar, lapidar a inteligência humana, senão a gente perde ela. A gente vem falando muito sobre inteligência artificial e pouco sobre a inteligência humana, tá? Uma diferença basilar entre a inteligência humana e artificial é que a IA ela não tem mente, tá? A IA ela simula uma mente humana. E a IA também não tem sentimento e muito menos consciência. Tudo isso é simulação feita pelos algoritmos, cálculos probabilísticos, os algoritmos da inteligência artificial, que foi desenvolvida a partir dos conhecimentos da neurociência, linguística, computação e matemática. Tá? Poucas pessoas sabem que a inteligência artificial advém do conhecimento da neurociência, como, por exemplo, as redes neurais artificiais, elas são frutos do conhecimento das redes neurais do cérebro humano, que a gente vai ver nas nossas aulas, como isso funciona. Bom, falando na relação de conhecimento, olha que interessante, essas duas imagens do século XIX mostram a concepção, né, da época de que o ser humano ele já nascia pronto dentro do espermatozoide, ou então que ele apenas crescia dentro do útero, né? Essa concepção revela a dicotomia entre conhecimento e ignorância, turminha. Pergunta basilar para vocês, por que a ignorância é uma benção? E uma pergunta complementar: por que o conhecimento é poder? Isso a gente vai verificar na nossa segunda aula, tá? A dicotomia entre conhecimento e ignorância, sem falar na ignorância voluntária, né? Mas isso é para a nossa próxima aula. Bom, aqui no curso nós trabalhamos com a concepção biopsicossocial do ser humano, que é a concepção modelo complementar ao modelo biomédico, que concebe o ser humano formado de mente e corpo, cabeça e corpo, tá? O modelo biopsicossocial, ele entende o ser humano como sendo uma entidade biopsicossocial, ou seja, uma entidade, uma unidade indivisível. Vou passar um mantra para vocês, que é o seguinte: o símbolo da psicologia representa a mente. Mente em latim, psique em grego. Na neurociência a gente fala mais cognição, antigamente a gente falava em espírito ou alma. Então o mantra é o seguinte: a mente está no cérebro, o cérebro está no corpo, o corpo está no mundo. Tudo que ocorre no mundo influencia o corpo, que influencia o cérebro, que influencia a mente. É uma via de mão dupla, de baixo para cima, de cima para baixo, bottom up, top down. Então, são 3 níveis: psicológico, biológico e o social. Essa figura do nosso amigo representa bem a unidade biopsicossocial. No nível mental, ele está estressado. O nível do corpo, olha aqui, ó, body language, linguagem corporal, né? O cara parece que vai dar um soco em alguém. Expressão facial raivosa e os órgãos internos super agitados, batimento cardíaco elevado, sudorese, taquicardia, né? O sistema digestivo bloqueado ali também, e assim por diante. Então, o ser humano ele é uma unidade biopsicossocial. Não existe uma pessoa que esteja com saúde física, mas não tenha saúde mental. Tá? Não tem essa separação. Ah, isso é biológico, isso é psicológico. Isso é errado, pessoal. Isso é errado. A mente ela é um órgão biológico que está dentro do cérebro. Tá? Olha que bacana, esse vídeo ele ilustra diferentes sistemas do corpo humano: venoso, esquelético, linfático, respiratório. Em nenhum momento a gente vê a mente humana. Se a gente olha dentro do cérebro, ó, abriu o cérebro, cadê a mente?
Não vemos. Cadê a mente no corpo? Também não vemos. Professor, mas você mencionou que a mente está no cérebro, né? Como que pode isso? Explica melhor. Pessoal, a mente está no cérebro, mas ela não se reduz ao cérebro. A mente ela tem a propriedade emergente, é como se fosse um holograma. A mente ela emerge do cérebro. Por isso a gente fala que o cérebro é um órgão finito com um poder infinito. O poder infinito é a mente humana, ok? Ó, o cérebro, ele não se reduz apenas à caixa craniana. Isso aqui é o sistema nervoso central. O cérebro está no corpo inteiro, o sistema nervoso periférico, tá? Olha que beleza, como que nós somos por dentro. E aqui mostra, neurônios estão por todo lado, ó. No meio da medula, ó a borboleta da medula aqui, ó. Neurôniozinho aqui, neurônio na ponta do pé, neurônio na mão, tá? O cérebro está no corpo inteiro e não apenas no crânio, dentro da caixa craniana. Pergunta: quem nasce primeiro, o cérebro ou a mente? Hã? Quem nasce primeiro, o cérebro ou o coração? Professor, eu acho que é o coração. Não, não é isso, pessoal. Infelizmente, o senso comum não está correto. Quem nasce primeiro é o cérebro. 21 dias após a fecundação, tubo neural que vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal. Tá? Logo depois, o coração, ó, esse bichinho aqui somos nós, lá no início da gestação, tá? Que vai formar o cérebro aqui, a medula. Logo depois, 20 dias após a concepção, o coração se desenvolve, 22 dias começa a bater, tá? Vamos mandar sangue lá para o cérebro e para o resto do corpo. Primeiro mês de desenvolvimento gestacional, a gente está aqui, forma o tronco encefálico. E é esse toquinho aqui, ó. Aqui, pessoal, está cheio de neurônio responsável por processos vitais, batimento cardíaco, respiração, digestão, sono e assim por diante. No segundo mês, a gente tem um desenvolvimento do sistema límbico, que está aqui no meio, ó, do cérebro. Professor, esse sistema límbico formado por quais partes? Hipocampo, que é quem? Cavalo marinho. Responsável por formação de memória. Quem mais, professor? A amêndoa, que é quem? O amígdalas, tá? Tá aqui também no sistema límbico, responsável por processo do medo, ataque ou fuga. O cinto do cérebro, que é isso, professor? O cinto do cérebro é o símbolo, tá? Giro do símbolo juntamente com a foice do cérebro, que é quem? O fórnix, tá? Todos esses compõem aí o sistema límbico, responsável pelo desenvolvimento emocional da criança. Terceiro ao nono mês, a gente tem um desenvolvimento do córtex, que é a casca do cérebro, tá? Onde estão os neurônios responsáveis pelo processamento das faculdades cognitivas superiores. Vamos fechar a equação? O bebezinho ele nasce com 100 bilhões de neurônios. Tá? Turminha, é o seguinte, o cérebro ele começa a se desenvolver de baixo para cima. Tá? Primeiro do tronco encefálico, depois o sistema límbico, depois o córtex. Ok? Para o cérebro se desenvolver em sua totalidade, ele precisa de estímulos, né? Riqueza de estímulos do ambiente. Tá? Quando o bebezinho nasce e os pais não dão atenção, como por exemplo, existem casos de que a mãe está alimentando o bebê enquanto ela está mexendo no celular. Quando ela não olha nos olhos do bebê, não acontece sincronização das ondas cerebrais. Tá? Isso não gera desenvolvimento da empatia, identificação e desenvolvimento também das expressões faciais do bebê. Outro ponto interessante é que quando a criança ouve frases como, por exemplo, você não faz nada certo, você faz tudo errado, né? Isso fica gravado nos circuitos neurais. Na fase adulta, quando eles disparam, a pessoa fala o quê? Cara, eu faço tudo errado. Cara, nada dá certo na minha vida, né? Eu não presto. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, a linguagem tem poder e ela conecta os neurônios e isso é algo muito sério e quase ninguém sabe sobre isso, ok? Olha que bacana esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, o desenvolvimento do cérebro. Ó, primeiro o cérebro é liso, só conforme ele vai se desenvolvendo, aí tem os processos de sinaptogênese que a gente vai ver, apoptose, que é a remoção excessiva dos neurônios, né? A mielinização, processo de atividade metabólica.
E lá na frente o cérebro ganha essa característica enrugada. Por quê? Porque o cérebro ele cresce mais rápido que o osso da caixa craniana. Então o cérebro ele vai dobrando em cima dele, formando essas ranhuras, que é o termo que a gente utiliza para se referir a essa característica enrugada do cérebro. Tá? Janelas de oportunidade. Oportunidade do quê, professor? De aprendizagem. Existem momentos que o cérebro está mais plástico, então ele está mais apto a aprender determinadas capacidades auditivas, visuais, gustativas, motoras. Tá? E isso vocês vão aprender também nas próximas aulas, quais são esses períodos, né? E como estimular para que o bebê possa desenvolver o seu cérebro em sua totalidade e assim adquirir múltiplas habilidades. Eu vou colocar um som aqui para vocês, eu quero que vocês digam que som é esse. Ó, vai tocar de novo. Ó. Isso, pessoal, é o som de um neurônio disparando potenciais de ação. Tá? Professor, o que são potenciais de ação? São descargas elétricas que a gente vê em forma de ondas cerebrais, que são essas ondas aqui. Lembrando que no cérebro existe dois tipos de neurônios: neurônios elétricos, tá? Onde passam informação visual, auditiva, e os neurônios químicos. Né? Quando você come um chocolatinho, os neurônios da sua língua, da pupila gustativa, vão processar química do chocolate, ok? São os neurotransmissores, neuroquímica. Legal, professor. Redes neurais. Redes neurais do cérebro humano são elas quem representam os nossos hábitos, né? Quanto mais a gente repete uma atividade, mais uma rede neural ela vai sendo consolidada. Eu vou contar algo para vocês aqui delicado, quase ninguém sabe disso, é um spoiler aqui do curso Cortex. Abre aspas. Os algoritmos estão modelando os circuitos neurais dos usuários. Fecha aspas, ponto. Professor, o que é isso? Não entendi nada. É o seguinte, quando você deixa o seu like, o que o algoritmo faz? Ele repete aquele conteúdo que você gostou. E essa repetição vai formando redes neurais. E as redes neurais, quando elas disparam, você entra em ação com um determinado hábito. É assim que formam os hábitos no cérebro, através da consolidação de redes neurais. Tá? Então, veja bem, existem redes neurais no cérebro todo, elas se comunicam entre elas, não são redes isoladas, tá bom? Também existe um processo chamado poda neural, que se você não usar determinado circuito, o cérebro vai podar ele para remover o excesso de neurônio e gastar menos energia. E aqui, olha que bacana, um vídeo ilustrando a conexão entre os fios dos neurônios, que são os axônios. Tá? Esse vídeo ilustrativo mostra o crescimento do axônio ramificando, em seguida crescimento de botões dendríticos ou espículas dendríticas, que em latim significa espinhos, conectou sinaptogênese, sinapse com sinapse, passa mais informação, consequentemente, o cérebro processa mais informação e é uma via de mão dupla, né? Estimulou o cérebro, estimulou a mente e vice-versa. Ok? Olha que legal, que linda essa rede neural. As bolinhas representam a cabeça dos neurônios, os fios representam os axônios. Tá? Basicamente, o processo ocorre assim, da visão, né? Uma classe de neurônios processa a forma, outra classe processa cores, a outra processa a textura, ok? E olha que legal, aqui representa a imagem mental. Né? Os números é a imagem mental. Por trás está aqui as redes neurais. Muito interessante, muito pouco conhecido também. Isso a gente vai explorar mais nas nossas próximas aulas. E aqui, para concluir,
que a gente tem? O córtex, ó, casca do cérebro, onde estão a cabeça dos neurônios, ó, a cabecinha do neurônio. O que tem aí, professor? DNA. São os genes neurais. E os fios, os axônios, ó, tá? Substância cinza, substância branca. Branca por quê, professor? Porque aqui está cheio de bainha de mielina. Que é o que isso, professor? Isso aqui, pessoal, são revestimentos de gordura, que facilita a velocidade com transmissão com mais velocidade dos impulsos neurais. Tá? Aqui a gente vê os fios, né, dos neurônios sendo distribuídos em diversas áreas do cérebro. Olha que bacana esse vídeo. Hipocampo, cavalo marinho, ali as camadas onde estão os neurônios, um grupo, né, um bojo, um nicho, arquitetura de neurônios, zoom, apenas 2 neurônios, quero mais um, apenas um neurônio, mais um, a sinapse, mais um, dentro da sinapse a gente tem o quê? Os neurotransmissores vesículos, mais um, as chaves aonde encaixam os neurotransmissores, tá? E pessoal, olha isso aqui é o cérebro do ChatGPT. Tá? Aqui estão a cabeça dos neurônios e aqui estão os fios, que são os axônios. Tá? É uma associação muito curiosa que a gente pode compreender aí o cérebro humano. Bom, pessoal, esse é apenas o início do curso Córtex. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para receber o curso Córtex. Entre em contato através do website alanfelipe.com e aguardo vocês na próxima aula. E lembre-se, se vocês não usarem o cérebro de vocês, alguém vai usar. Quem é que vai usar? Fica aí essa reflexão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado.